gente. Vai começando aqui de boa. Matemática que não gosta de mim. Vocês acreditam nessas coisas? Que a matemática tem essa personalidade forte? Que ela simplesmente não gosta de ninguém, e aí vem umas pessoas assim meio que, digamos, caem do céu, e elas simplesmente gostam. Você acha que funciona assim ou é uma coisa diferente? Ou depende de quem fala, ou depende de quem apresenta? Porque é curioso, né? É curioso a gente pensar que, vez ou outra, a gente sempre diz, não, porque a história gosta de mim, a geografia gosta de mim, a língua portuguesa me Boa abraçou, noite. entende? Olá, Gerlene. Então, são coisas. A matemática fica como se fosse a ovelha, né? Coitado da matemática. Não tem esse conceito moral, tá? Matemática não tem essa moralização. Então, fiquem muito tranquilas. Professor, é porque com a matemática a gente tem que forçar uma relação, um negócio mais, entendeu? Um negócio que tem que ter força de vontade. Com as outras matérias, não. Com as outras matérias a gente tem contato direto, uma linguagem mais da nossa vibe, entendeu? Ok, ok. Então é a linguagem, né? É a tradução, é ali de alguma forma, como se diz, né? Como os símbolos são apresentados, né? Sempre tem esse atrito, né? Como se fosse aquela pessoa que você quer gostar, acha que é sua amiga, mas de alguma maneira ela te incomoda, né? De alguma maneira. Um relacionamento quase que abusivo, segundo Paloma. Quase que abusivo ali, de amor e ódio. De amor e ódio com a nossa maravilhosa matemática. Muito bem, muito bem, muito bem. Bem, eu espero poder aliviar um pouco essa dor de vocês, né? Eu espero um pouco diluir essa ansiedade de vocês com a matemática, porque, de fato, existem situações que matemática fica bem densa, né? Fica bem pesado, fica bem estressante. Às vezes você estuda uma ou duas questões, aí você vai ver, caramba, parece que eu não estudei nada. Quando, na verdade, você está estudando. Você está estudando. Sempre falar de matemática é uma coisa que me empolga muito. Então, eu não posso falar de matemática durante muito tempo, porque senão eu vou gastar aqui o meu tempo para falar de matemática. A gente não vai. Eu vou tentar fazer aqui quase que uma catequização em cima de vocês, né? Mas não é essencialmente meu propósito aqui, muito pelo contrário, meu propósito aqui é apresentar todas essas ideias de forma mais tranquila, de forma mais didática, que você de fato possa fazer uma boa prova é, no seu domingo de novembro e quem vai fazer matemática lá no futuro. O que, que eu parei? O que, que eu pensei para hoje? O que, que eu parei não? O que, que eu pensei para hoje? Bem, a gente já viu uma série de coisas. Já viu o conteúdo quase que todo, tá? Que a gente precisa para o Enem. E hoje eu quero fazer uma bela de uma revisão utilizando questões para a gente poder alinhar algumas coisas, poder colocar algumas ideias em dia, que eu acho que vai ser muito válido a gente resgatar a teoria a partir das questões, tá bom? Então, eu quero começar com essa questão aqui, ó. Quero começar com essa questão. Vocês estão vendo a minha tela? Minha tela branca? Sim? Sim, Sim. 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 Maravilha. Bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. O primeiro tópico que eu estou abordando aqui, eu nem li a questão, mas eu quero só que você anote aí de antemão, ou se você tem anotado, resgata. Hoje é algo que a gente precisa trocar bastante, preciso saber se vocês entenderam, se não entenderam. Então, a gente precisa conversar sobre alguns tópicos que já foram apresentados para você. De repente, eu corri um pouco mais, corri um pouco menos, então a gente precisa, eventualmente, alinhar, aparar essas arestas. Essa questão aqui é uma questão que envolve mediana, tá bom? São todas do Enem, tá, gente? Todas as questões que eu tirei do Enem. Então, é uma questão que envolve mediana, tá? Que é um assunto que a gente viu na semana passada e na semana retrasada. É uma questão de estatística, tá? Então, o que acontece? Eu leio para vocês, sem problema nenhum, você acompanha comigo, tá? Tranquilo. E aí eu vou te fazer algumas perguntas no decorrer da resolução e a gente vai trocando essa ideia, tá? Conforme você vai entendendo, conforme você não vai entendendo, então a gente vai interpretar junto o problema
e vai poder discutir do que se trata, tá bom? Se você considera um problema fácil, diga, Carol. Professor, só para relembrar mesmo, Aham. a mediana seria a média de todas as coisas, e aí, no caso, seria o número que está no meio? Sim, perfeito, perfeito, perfeito. Seria esse número, Carol, e aí a gente detalhou dois itens, né? Ou a distribuição tem um número par de elementos, ou tem um número ímpar de elementos. Então, quando for par, a gente vai ter que tomar um cuidadinho para poder fazer a média dos elementos centrais. Tudo bem? Então, eu preciso perceber isso essencialmente, tá? Isso você deve ter anotado em algum momento aí que eu devo ter falado, e aí você tem que perceber isso nessa questão, tá bom? O que vai acontecer? Deixa eu ler para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo tranquilo? Tá beleza? Sim. Beleza. Então, é assim. Uma das informações que pode auxiliar no dimensionamento de pediatras que devem atender em uma unidade básica de saúde é um número que representa a mediana da quantidade de crianças por família existente na região sob sua responsabilidade. O quadro mostra a distribuição das frequências do número de crianças por família na região de responsabilidade de uma unidade básica de saúde, uma UBS. Então você tem aqui o número de crianças e quer dizer, o número de crianças por família e o total que elas apresentam. A gente chama isso de frequência, né? Então, como é que a gente vai interpretar essa tabela? A gente sabe que número de crianças por família, quando for zero, eu tenho 100 aparições. Eu tenho 100 famílias que, diga, Isadora. Professor, essa é Diga. aquela questão que a gente tem que multiplicar o número de crianças por família pela frequência, ou a gente só analisa o número de crianças por família? A gente só vai analisar o número de crianças por família, porque a gente quer a mediana. Tudo bem? A gente quer a mediana, então a gente vai analisar todo mundo. Então, o que acontece aqui? Você tem 100 famílias com zero crianças, 400 famílias com uma criança, 200 com duas, 150 com três, 100 com quatro e 50 com cinco. Me diz uma coisa. Se eu tivesse que listar esses números todos de forma ordenada, porque vocês lembram que mediana é isso, né? Ordenamento crescente ou decrescente, e eu pego os termos do meio. Então, muito bem. Me diz uma coisa. Quanto é o meu total? O que eu estou querendo dizer? Quanto é 100 mais 400 mais 200 mais 150 mais 100 mais 150? O que representa essa soma que eu estou falando para você? Essa soma representa o total de crianças que aparecem. Tudo bem? Então, eu tenho total de famílias, né? Então, famílias com zero crianças são 100. Famílias com uma criança são 400. Tudo bem? Então, esse número aqui, quanto dá essa soma? Vem comigo. Foi 900, não foi? Vamos lá. 100 com 400, isso aqui dá 500. Isso dá 500. 200 mais 150, isso dá 350. 350. 100 mais 50 dá 150. Tudo bem? Quanto dá essa soma toda? 150. Bem, 500 mais 350 dá 850. 850 mais 150, quanto dá? Isso aqui dá 1.000. Então, nós temos 1.000. Tá bom? 1.000. O que acontece aqui, gente? Como é que eu faço para encontrar uma mediana, onde eu tenho 1.000 números distribuídos? Ok? Então, é justamente isso, né? É como se eu estivesse escrevendo o seguinte: 0,
famílias com 0 crianças, né? 0, 0. Isso aqui, 100 aparições. São 100 números zeros. Depois eu escrevo o 1, né? Famílias com uma criança. Eu escrevo 1, 1, 1 e vou embora. Isso aqui são 400 famílias com uma criança. Entende o que eu quero dizer? Faz sentido? Beleza. Agora a pergunta é: qual posição a gente vai olhar para o número para entender qual é esse termo médio? Vamos lá. Qual é a posição? Vocês concordam que se eu alinhar todo mundo, a posição 500, o elemento que ocupa a posição 500 e o elemento que ocupa a posição 501, eles dividem essa sequência, essa distribuição bem no meio? Vê se você Não. concorda comigo. Olha só, Não entendi. vou voltar aqui. Eu vou colocar um número menor. Eu vou colocar 6 números. Ou 4, enfim, vou botar 4 números, por exemplo. Vamos pegar a mediana de uma distribuição par, ok? Par. Vamos lá, eu vou pegar assim. Tô criando, tá? Essa sequência. Vou fazer assim, vou fazer mais para baixo, para não confundir. Vou fazer mais para cá. Ó, vou pegar assim, ó. 1, 1, 3 e 4. Qual é a mediana desta sequência? O que você tem que fazer para encontrar a mediana? Como? Seria 2. Ah, não. Tá em ordem, É já o tá em ordem 3. crescente. Aí Isso. seria É o 1 mais o 3 3 e divide por Aí 2. divide por 2. Perfeito, perfeito. 1 mais 3 divididos por 2. Isso aqui é igual a 2. Isso aqui é mediana. Beleza. Só que aqui eu tenho 4 elementos. 4 elementos. Tudo bem? Eu peguei o segundo e o terceiro elemento. Tudo bem? Peguei o segundo e o terceiro. Eu tenho 4. Veja bem, 4. Peguei a metade, o segundo e o logo depois. Ok? Eu consigo distribuir, a partir desses 2 elementos, uma parte para a direita e uma parte para a esquerda, de forma que os elementos, que a quantidade de elementos sejam iguais. Tá bom. Então faz o seguinte, eu vou aumentar a sequência. Agora eu vou colocar 6 números. Vem comigo, hein? 1, 1, 1, 2, 3 e 4. Tá? Qual é a mediana desta sequência? Bem, a mediana, você vai pegar os 2 do meio. Olha, repara agora o seguinte. Você concorda que se eu pegar 1 e o 2 nesta posição, a gente consegue dividir a sequência em 2 elementos para a direita e 2 elementos para a esquerda? A mediana aqui é 1 mais 2 sobre 2. Isso aqui é 1,5. Ok? A metade disso. Bem, repara o que aconteceu. Eu tenho 6 elementos. 6 elementos, gente. Quais elementos eu peguei? Eu peguei o da posição 3 e o da posição 4. Entende o que eu quero dizer? Eu sempre estou pegando o elemento do meio e o seu sucessor. Ok? Agora me diz uma coisa. Se eu tiver 1000 elementos, vamos lá, vamos juntos. Agora na questão. Se eu tiver 1000 elementos, você concorda que eu também posso pegar o termo do meio e o termo seguinte? Então, se eu tenho 1000 elementos, qual é o termo do meio? Qual é a posição que eu vou encontrar o termo do meio?
Bem, a posição é a posição de número 500. É o elemento que ocupa a posição de número 500. E vou pegar o vizinho dele, que é o elemento que ocupa a posição de número 501. Isso aqui é elemento, tá? Vou pegar esses elementos e vou dividir por 2. Beleza? Faz sentido o que eu estou dizendo? Eu estou viajando muito? Diga, Pedro. Professor, eu achei Diga. que a gente teria que organizar as frequências, por exemplo, 50, 100, 100, 150, aí a mediana entre os dois dividido por 2. Achei que era assim. A gente está organizando a frequência. A gente está organizando a frequência, Pedro. Só que veja bem, a tua pergunta é boa, muito boa. São 1000 elementos. Como é que eu vou parar para organizar 1000 elementos um do lado do outro? Entende? A gente tem um jeito mais esperto de fazer isso. Isso que eu estou querendo dizer. Quando eu tenho um número par de elementos, eu pego exatamente o elemento do meio e pego o vizinho, o sucessor, na sequência. Quando eu faço isso, eu consigo encontrar exatamente a mediana. Eu somo esses elementos e divido por 2. Agora, a próxima pergunta que eu faço para vocês é: se eu alinho todo mundo aqui, começo no 0 e vou até o 5. A gente tem 100 aparições do 0, 400 aparições do 1, 200 aparições do 2 e assim sucessivamente. Quem você acha que é o elemento que ocupa a posição 500 nessa, digamos, nessa distribuição? O 2. O 2, Acho que é o 1. eu acho que é o 1. Sabe por quê? Vou te contar. É o 1 porque se você começa no 0, você tem 100 elementos, o centésimo é o 0. Se você soma mais 400, o elemento na posição 500 é o 1. Tudo bem? Porque do centésimo primeiro até o elemento da posição 400 continua sendo 1. Então, eu faço 100 elementos que são o 0, com 400 que são elementos 1. Se eu coloco tudo enfileirado, eu faço essa soma, e aí o elemento da posição 500 é o 1. Muito bem. Então, o 1 está aqui. E quem você acha que é o elemento da posição 501? Quem é o próximo da sequência? Já é o 2, né? Porque quando a gente somar com os outros 500 já vai dar mais. Exatamente. Vai ser o próximo elemento. Então, a gente tem 1 mais 2 sobre 2. Olha que questãozinha bonita. Então, você tem que me dizer qual é a metade de 3. Bem, metade de 3 é 1,5. Diga, Carol. Professor, Diga. mas essa tabelinha, ela, tipo assim, a gente pode considerar que ela tá exatamente nessa ordem? Tipo, dos 50 só tem 5, dos 100 exatamente nessa ordem? Ou não, se a gente somar, muda a posição? Não, não. Se a gente somar, a gente consegue contabilizar quantos elementos existem na distribuição. Então, eu sei que tem 1000 elementos. Do jeito que ele colocou para a gente, está mais ou menos ordenado. Porque ele colocou 0, 1, 2, 3, 4, 5. Então, a gente consegue extrair dessa tabela que são 1000 elementos, um disposto ao lado do outro. Só que como é que isso está rolando? Bem, eu tenho 100 elementos cujo algarismo é 0, eu tenho 400 elementos cujo algarismo é 1 e 200 elementos cujo algarismo é 2, 150 cujo algarismo é 3 e por aí vai. Tudo bem, Carol? Tudo bem? Sim, Já está ordenado. Já está ordenado nesse caso. Tá? Porque eu estou pensando na mediana e ele colocou de forma bem simétrica. Tá bom? Beleza? Então aqui vai sim, dar. Fica à vontade. Quero que a gente converse sobre isso. Isso aqui dá 1,5. Resposta B de belezinha gabaritando o Enem. Coisa boa, coisa linda. Nossa, professor, essa questão, se eu Diga. batesse o olho assim de primeira, eu ia achar que eu teria que ignorar a frequência e só fazer o número de crianças. Porque o Sim. comando da questão fala sobre isso, né? Mas Uhum. aí ele deu a Você frequência. tem que tomar um cuidado
Isadora, para a gente conseguir, ó, o número que representa a mediana da quantidade de crianças por família, que é justamente a frequência que ela aparece, que é justamente essa parte aqui. Tudo bem? Que são essas aparições, quer dizer, eu tenho famílias que têm 0 crianças, famílias que têm 1 criança e assim sucessivamente. Então, a partir disso, a gente consegue ordenar. Uma vez que eu estou procurando a mediana, eu preciso de um processo de ordenamento, né? Ordenamento de modo geral. Tá bom? Tranquilo? Lembraram que é mediana? Isso aqui cai muito, gente. Isso aqui cai muito. Isso aqui eu tirei daqui da prova do ano passado. E do ano retrasado tem questão, do ano retrasado também tem, tá? Então vamos lá. Dúvidas com relação a isso? Por favor, pergunta. Professor, Vamos seguindo. Diga. todas as questões de Diga. medianas é assim, com essa, tipo, Muito parecida. organiza primeiro Sim. as frequências. Uhum. Exatamente, senhorita Maria. Exatamente. Organiza tudo, pega na fileira. Só que aqui tem esse detalhe, Maria Barcelos. Tem esse detalhe porque a distribuição é muito grande. São 1000 elementos. Se tivessem 6 elementos, eu faria uma por uma. Mas como são 1000, a gente precisa pensar numa técnica um pouco melhor para poder organizar isso. Tá bom? Tudo bem? Tá bom, obrigada. Então vamos juntos, vamos juntos. Então, deixa eu agora fazer uma coisa com vocês. Vou pegar uma outra questão, já separada aqui. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Estão vendo a tela branca ou não? A Não, gente né? está ainda naquela questão, professor. Tá ótimo, beleza. Então vou pegar aqui uma outra. Vamos lá. Mudei um pouco o tema agora, tá? Então hoje a brincadeira é mais ou menos nessa pegada. Deixa eu voltar para cá. Beleza. Então vou voltar para cá. Vocês estão vendo agora a telinha branca, né? Estão vendo essa questãozinha aqui que eu estou colocando? Sim, sim. Sim? Ótimo. Vamos lá. A ideia é a gente fazer algumas questões que sempre causam uma certa polêmica. Então vamos lá. Vou botar aqui mais para cá. Olha só, gente. Essa agora é uma questão que envolve a nossa boa e velha manipulação algébrica. Tudo bem? É só isso que eu vou querer de vocês agora, que vocês consigam e percebam a manipulação algébrica que acontecerá a partir de agora. Tudo bem? Bem, eu não quero que vocês se assustem com as fórmulas que, porventura, podem aparecer no Enem. Porque ele pode fazer uma interdisciplinaridade e aí acabar escolhendo uma fórmula lá da física, lá da química, lá da biologia. O que ele vai cobrar de você, em essência, é que você saiba manipular e entender essas grandezas. Tá bom? Do mesmo processo, eu leio para vocês, a gente faz alguns comentários e aí a gente começa a executar nossa brincadeira, tá? Bem, a luminosidade de uma estrela está relacionada com o raio e com a temperatura da mesma estrela, segundo uma determinada regra. Que regra é essa? É a lei de Stefan Boltzmann, tá? Bem, a regra é esta aqui. Aí eu já consigo dizer para vocês o seguinte, que o T é temperatura e o R é o raio da estrela. Isso eu consigo dizer de antemão, tá? E o C é uma constante igual para todas as estrelas. Então, se eu pego estrelas diferentes, eu quero calcular essa luminosidade, eu tenho uma fórmula para isso. O quão luminosa é essa estrela? Eu posso entender que a gente pode equacionar dessa forma, tá? É só para isso que serve esse contexto. Esse é um contexto algébrico. Muito bem. Dito isso, considere duas estrelas, estrela E e estrela F. Duas estrelas na nossa galáxia. Sendo que E tem a metade do raio da estrela F. É essa parte que é fundamental. E a estrela E tem o dobro da temperatura de F. Essa parte eu quero parar.
Essa parte eu já jogo para vocês aí no momento polêmica. Gente, como é que eu represento isso matematicamente? Como é que eu extraio essa informação, que é uma informação textual, para algo que seja simbólico? Quer dizer, como é que eu traduzo isso em algum tipo de equação matemática? Diga, Isadora. Professor, quando ele fala que a estrela tem metade do raio da estrela F, eu colocaria, tipo, da fórmula eu embaixo colocaria sobre 2, porque seria metade. E a Uai, temperatura eu colocaria 2 vezes o T elevado a 4, porque seria o dobro da temperatura. entendi. Alguém concorda? Alguém discorda da Isadora? Concorda? Viu o que ela viu? Tá certo o que ela falou? Tem isso também, né? Tá certo, não Sim, tá mas eu não certo? sei, eu falei o que veio na minha cabeça. Boa. Mas é isso mesmo, é isso mesmo, é isso mesmo. Tô jogando pra galera. Quero saber se alguém discorda, se alguém tem alguma opinião parecida, se vocês concordam que tá certo. Faz sentido o que ela falou? Porque olha só, vamos tentar elucidar isso aqui. A estrela eu vou escrever assim, ó. Eu vou escrever que o raio, ele falou, ó, sendo que o raio da estrela E tem metade do raio da estrela F. Então é assim, ó. Vê se você concorda comigo. O raio da estrela E é igual à metade do raio da estrela F. Vocês concordam com essa informação aqui? Faz sentido? Joia? Legal. E aí ele falou o seguinte, da temperatura. Então, peraí. A temperatura da estrela E é o dobro da temperatura da estrela F. Tudo bem essas duas frases? Gente, eu acabei de traduzir matematicamente o que está escrito nesse parágrafo. É isso que a gente tem que fazer, ok? Você tem um texto bonito e a gente faz a tradução matemática daquela linguagem. Tudo bem, até aí não fiz nada, eu só traduzi. Ok. Então, indique por LE, a luminosidade da estrela E LF, a luminosidade da estrela F, qual será a relação entre as luminosidades? Essa parte que é muito maneira. Qual será a relação entre as duas luminosidades? Vou botar uma coisa aqui para vocês antes de vocês pensarem junto comigo. Você sabe que a luminosidade da estrela é calculada de um jeito específico, né? Ele falou como se calcula, sempre usando os dados do problema, sempre usando os dados do que foi fornecido no primeiro momento. Então, você vai dizer o seguinte, que a luminosidade da qualquer estrela é Czinho vezes, espera que agora eu esqueci a fórmula, Czinho que multiplica, cadê? R2T4. Diga, Isadora. Professor, a gente vai ter que relacionar, tipo, meio que igualar essas duas equações ou não? Por aí. Gosto da ideia, gosto da ideia. Igualar o que com o que, né? Igualar. Mas só um detalhe, Isadora. Ele não falou que as luminosidades são iguais. Isso é uma coisa importante. Porque se você iguala as equações, você está me dizendo que a luminosidade da estrela é idêntica à luminosidade da estrela F. Entende o que eu quero dizer? Mas elas então são As luminosidades são proporcionais ou diferentes. não? São diferentes. Por quê? Porque o raio de uma é a metade da outra e a temperatura é o dobro. Entende? Então, a gente igualar as expressões, veja bem o que eu estou dizendo. Igualar as expressões seria se houvesse o comando de que a luminosidade das duas estrelas são iguais. Uma vez que não são, eu vou procurar uma outra ideia. Tudo bem? Porque aí eu consigo, talvez, relacionar isso melhor.
Vamos fazer o seguinte. Mas o caminho é esse mesmo, Isadora. O caminho é esse mesmo. É essa ideia de fazer algum tipo de troca. Fazer algum tipo de troca. Muito bem. Agora, o que vai acontecer? Então, o que a gente pode escrever a partir de agora? A gente pode escrever algumas coisas boas. Que a luminosidade da estrela E, olha que agora eu acrescentei um índice. Agora eu estou falando da estrela E. Por que eu estou fazendo isso primeiro? Olha que interessante. Porque nas respostas, quem vem primeiro? Vocês estão ligadas? Estão ligados? Vem primeiro a luminosidade da estrela E. Então, eu já vou condicionar minha resposta para escrever primeiro a luminosidade da estrela E. Técnica de resolução de questão. Tudo bem? Beleza. Então, como é que eu posso escrever essa luminosidade da estrela E? Bem, luminosidade da estrela E é a constante, que não muda, ele falou para gente. O raio da estrela E ao quadrado. Só que só estou mudando o R, que seria um R genérico, para um R da estrela E, vezes a temperatura da estrela E, a quarta. Tá bom? Só isso. Agora o seu trabalho será substituir nessa expressão os valores respectivos que a gente associou em azul. O raio da estrela E é o raio da F sobre 2 e a temperatura da E é 2 vezes a temperatura da F. Ok? Vou fazer essa conta. Vamos lá. Muito devagar, hein? Vem comigo, hein? Se você se perdeu, por favor, fale, que eu retomo o raciocínio aqui. Não é uma corrida. Vamos juntos. Essa é uma questão. Eu só peguei questão, digamos, de média para difícil, tá? Eu não peguei as questões mais óbvias, porque eu quero trabalhar um pouco essas ideias com vocês. Diga, Carol. Professor, bem que você botou entre parênteses. Eu botei entre parênteses porque eu quero destacar o fato que eu estou representando agora o raio da estrela E. Só por isso. Eu estou criando um destaque na linguagem. Tá? Estou criando um destaque estou criando um realce. Só estou realçando o fato desse termo, estar elevado ao quadrado, porque a própria expressão me diz isso. Tá bom? Então, o que vai acontecer? Vamos colocar o C vezes. Olha que legal. O RE, o raio da estrela E, corresponde ao raio da estrela F sobre 2. Isso ao quadrado. Olha que maneiro. Vezes a temperatura da E é 2 vezes a temperatura da F. A gente escreveu isso lá em cima. Ele falou isso pra gente. 2 vezes TE elevado à quarta. Pô, maneiro. Maneiro demais. Vamos resolver isso aqui. Parece que não vai dar em nada, né? Parece que não vai dar em nada. Mas eu quero que você fique muito tranquila, muito tranquilo, porque a partir de agora as coisas vão ficar mais claras. Porque repara, se eu faço essa conta, a luminosidade da estrela E é igual a Czinho. Bem, deixa eu fazer uma observação para vocês. Quando eu tenho uma fração, e tem uma potência associada a ela, como é que eu faço essa potência? Fala para mim. Como é que eu faço uma potência de uma fração? Mais um momento para a gente poder revisar. Diga, Carol. Professor, Diga. no caso a gente teria que botar ao quadrado o RF e o 2 embaixo? Perfeito. Na paz. Na paz de Darwin. Muito bem. Então, você vai escrever R ao quadrado de F sobre 4. Porque 2 ao quadrado é 4. E aqui você vai escrever 2 à quarta é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso é 16 vezes T à quarta de... Na verdade, aqui eu só troquei, né? Na verdade, eu não deveria ter escrito E, porque é TF.
tá? Porque TE é 2 vezes TF, e aqui também é a temperatura da estrela F. Muito bem. Como é que faz isso agora, gente? Vamos organizar isso aqui. A Professor, luminosidade... eu fiz assim, eu cortei o 16 com 4, aí eu vi que deu 4, aí eu vi que a fórmula ficou exatamente a mesma e eu só multiplicaria por 4. Ok, acho que é bom. Concordo contigo. Concordo contigo. O que aconteceu aqui, gente, é você olha para o 16 e olha para o 4. Você pode fazer uma divisão. 16 por 4 é o 4. Então, aqui, ó, vamos simplificar o 4 com o 16. Isso aqui é 4. Então, o que vai acontecer? Resumo da nossa ópera. Isso aqui é igual a 4 vezes Czinho, que multiplica raio ao quadrado da F, vezes T a quarta da F. Tá? E aí, se você olhar com muito carinho, mas com muito carinho mesmo, com toda a paz que você tem no coração, você vai perceber o seguinte. Vai perceber o seguinte aqui. Vem comigo, hein? Eita, vem comigo. Ó, essa parte que eu vou circular de verde, aqui, ó, essa partezinha, ela é exatamente a luminosidade de F. Você não acredita em mim? Vem comigo. Faz o seguinte, você sabe que para calcular a luminosidade de uma estrela, a gente tem que fazer C vezes a, o raio dela, raio do F, ao quadrado, vezes a temperatura dela, a quarta. Exatamente a mesma coisa, tá vendo? Então eu vou trocar LE igual a 4LF. Olha que questão bonita. Questão bonita. Professor, essa Diga. questão é considerada o quê? Fácil, médio, difícil? Hoje a gente só vai fazer média, Isadora. Média para difícil, tá bom? Hoje a gente só vai estar nesse rolê. Tudo bem? Porque eu quero que vocês pensem sobre isso comigo, tenham esse traquejo algébrico, e aí, a partir do que a gente faz de mais difícil, a gente consegue fazer o mais fácil. Se você não entendeu nenhum passo daqui, por favor, fale, tá? Não tem problema nenhum. Como eu já disse para você, isso não é uma questão fácil, é uma questão algébrica. A gente tem que ter um certo traquejo. Todo mundo percebeu o que rolou aqui? Ou ficou sinistra? Porque é uma questão diferente, né? Diferentaça. Diga, Carol. Carol levantou a mão? Não, eu vou estar legalzinho, vou ter errado. Botou um joinha, tá. Tudo bem, gente? Então aqui a resposta é a letra D, de deu bom no Enem. Ok? Tá todo mundo bem? Todo mundo aqui, tranquilo, impactados? Fabinho não falou nada até agora, a galera toda. Pedro, Isadora, Carol, Pamela, Muito impactada. Ingrid, Beatriz. Tô aqui, professor, tô prestando atenção. Tá ligada? Deu para entender sim, professor. Deu para entender? Eloá, Gerlene. Gerlene tá assim, meio bolada hoje, né? Tá olhando assim e fala: o que tá rolando aqui? O que tá acontecendo? Meio perdida. Exatas não é o meu forte, mas deu para. Deu para Não sei entender? na prova, mas Deu, aqui tá dando certo. tá indo bem? Tá bom. Então, vamos pegar essa. Jorge, como é que tá? Jorge, Isabela, Fabinho. Tá tranquilo? Tá de boa? E Professor, eu acho Penélope? que eu entendi. Ótimo. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, anota essa questão, tá? Dá um print nela. Depois eu posto no nossa plataforma com a resolução aqui bonitinha para você poder consultar, tá bom? Eu vou separar aqui bonitinho. Vamos mais uma, gente. Enem é assim. Enem é aquela coisa que a gente gosta, né? Alguém faz, cadê? Me perdi.
Alguém faz musculação aí? É bem assim. Momento CrossFit. Momento CrossFit. Vamos lá. Estão preparados porque vai rolar agora? Vamos lá. Agora a gente vai começar a fazer a prova, hein? Vamos lá. Espera aí, mover, inserir depois. Vamos lá. Essa questão eu quero fazer com vocês agora. Vamos lá. Deixa eu só organizar aqui a página, que eu acho que eu não estou organizando legal. Quero jogar isso aqui para cima. Calma. Vocês já viram essa questão em algum momento. Espera aí. Vamos ler. Enquanto você vai respirando. Enquanto você vai tranquilo, tranquila. Jogar para cá, para cima. Opa. Isso aqui é uma loucura. Esse software aqui é uma loucura. Beleza. Deixa eu ver se tem a parte da pergunta. Não tem a parte da pergunta ainda. Calma aí. Vamos lá. Essa questão é quase uma redação, né? Quase uma redação, né? Quase uma redação. Então é importante a gente ler com calma. Poder. Vocês estão craques em redação? Estão legal em redação? Legais em redação? Tá maneiro? Bem melhor que matemática. Que isso? Aí não, pô. Aí não, pô. Calma aí. Vamos melhorar isso. Vamos botar um 50-50 aí, pô. Calma aí. Vamos botar um 50-50 aí, nessa brincadeira. Ouviu? Vamos juntos. Vamos juntos, vamos juntos. Como é que bota isso pra cima, que eu não sei? Tá. Muito bem. Basicamente, o que está escrito aqui, gente, vocês já jogaram bingo, né? Se alguém disser Jogaram o quê, professor? se alguém disser que nunca jogou bingo, nunca foi à festa junina. Essa é a grande questão. Esse é o ponto. Se tu não jogou bingo até hoje, você está perdendo momentos da tua infância ou momentos da tua vida adulta. Beleza? Bingo é fundamental, pô. Fundamental para a maturidade do ser humano. Entendeu? Muito bem. O que está acontecendo aqui, gente? Neste primeiro, digamos, parágrafo, ele explica para você o que é o bingo. Eu vou ler para você rapidinho. Em um jogo de bingo, as cartelas contêm 16 quadrículas dispostas em linhas e colunas. Cada quadrícula tem impresso um número, dentre os inteiros de 1 a 50. Está explicando para você. Se você é de um outro país e você nunca viu um bingo, isso é o momento de poder conhecer o bingo. Ele explica para a gente. Então, ele coloca de 1 a 50 na cartela, sem repetição do número. Na primeira rodada, um número é sorteado, aleatoriamente, dentre os 50 possíveis. Em todas as rodadas, o número sorteado é descartado. Ele não volta para a urna. Caso o jogador tenha em sua cartela o número sorteado, ele o assinala na cartela. Claro, né? Você olhou o número, a pessoinha gritou o número, você assinala na cartela. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher. Agora, isso aqui é importante. Ganha o jogador que primeiro conseguir preencher 4 quadrículas. Muito comum isso no bingo, né? Ou você preenche horizontal, ou vertical, ou diagonal. Todo mundo já brincou assim, ou não? Ou vocês só brincam de cartela cheia? Né? Para ficar Cartela cheia. Cartela cheia. Que isso, Tem gente. mais graça, mais emoção. Mas aí que tá. Para o entretenimento acontecer, a gente precisa premiar antes as pessoas. E é por isso que a gente premia esse momento, né? Ou horizontal, ou vertical, ou diagonal. E tá tudo bem, tá tranquilo. Então aqui ele explica possibilidades de vitória, ok? Legal. Continuando o texto. O jogo inicia e nas 4 primeiras rodadas foram sorteados os seguintes números. Está aqui o que aconteceu, né? 3, 27, 07, 48.
Ao final da quarta rodada, somente Pedro. Pedro, é contigo, cara. É contigo. Você foi citado na redação. Beleza? Somente Pedro possuía uma cartela que continha esses 4 números sorteados. Maneiro. Sendo que os demais jogadores conseguiram assinalar no máximo um desses em suas cartelas. Observe o cartão do Pedro. Então, repara. O Pedro ele conseguiu assinalar o 3, o 48, o 27 e o 7. Ele tá para ganhar ou não? Sim, né? Tipo, Sim, sim. passando pelo processo que pode ganhar na horizontal, assim, ali no Exato. 12. Exatamente, Eduardo. Estamos juntos na redação. Redação, estamos bem? Tranquilão? Beleza. Pedro está próximo para ganhar, tá? Então, peraí. Se na próxima jogada rolar um 12, acabou, né? Ele ganhou. Tudo bem? Legal. O que ele vai perguntar pra gente? Deixa eu ver se eu botei a pergunta aqui. Vocês entenderam a brincadeira por enquanto? Sim ou não? Entenderam o rolê? Sim. Sim? Tá bom. Ele vai perguntar o seguinte. Não quero que vocês se assustem, hein, gente? Por favor, hein? Prometem? Promete? Então tá bom. Então vamos lá. Vamos lá. Qual é a probabilidade do Pedro ganhar o jogo em uma das 2 próximas rodadas? Tudo bem? Qual é a probabilidade do Pedro ganhar nas 2 próximas rodadas? Deixa eu contar uma coisa para vocês, antes da gente começar a brincar um pouquinho. O que é probabilidade? Momento revisão. É a chance de alguma coisa acontecer, de um Beleza, evento. ótimo. Quando um evento e o espaço favorável, uma coisa assim. Não, espaço Isso, favorável. isso. A gente vai falar do espaço amostral. Muito bem. Exatamente isso. Muito bem. Mas como é que é a fórmula para calcular a probabilidade? O que eu escrevi para vocês? Não é essa, professor, do favor. Não, mas acho que esse é mais o conceito. Não, foi bom, é isso mesmo, Isadora. Você tem uma razão entre 2 números. Mas eu quero que vocês pensem sempre na ideia do quero sobre tudo. É verdade, só tinha Isso. esquecido disso. Boa. Eu quero que vocês pensem sobre isso aqui. Só que é bem mais simples de pensar. Tá bom? Bem, agora vamos começar a brincar. Vamos começar a brincar sobre probabilidade. Todo mundo está confortável com probabilidade? Tá de boa? Tá tranquilão? Assim, ó, suave. Vamos, Carol, aqui, ó. Mais ou menos. Tá. Olhando para a questão, o que você acha que a questão é? Em qual nível ela estaria? Para você, internamente. Internamente, você acha que ela é fácil, ela é difícil, ela é média? Fica com essa informação tranquilo. Beleza. Bem, saiba que essa questão, já falei para você, é do nível médio para o difícil. Tá bom? Isso a maioria das pessoas erraram no Enem. Tá bom? Me diz uma coisa. As próximas 2 rodadas. Então, a gente está falando da quinta rodada e da sexta. Tudo bem? Então, quinta rodada, rodada, e da sexta rodada. Muita calma agora, hein? Rodada. Pergunto a vocês, senhoras e senhores. Qual é a probabilidade do Pedro ganhar na quinta rodada? Seria uma sobre os valores que ainda não foram, tipo. Seria isso? Gosto disso. Gosto. Alguém discorda da Isadora? Alguém tem algo a declarar sobre isso?
Isso, eu não escutei direito. O que que você falou? Qual foi a resposta? Eu falei que, tipo, pra ele ganhar, por exemplo, no horizontal, teria que ter só um número, que é o 12. Aí seria esse número, que é o 1, sobre Uhum. o resto das probabilidades dos outros números que ainda não foram, tipo 49, 11, entendeu? Todos esses números. Entendi. Bia levantou o dedo, discorda, concorda, tá tudo bem? Não, eu ia perguntar se você Diga. ia tirar o número, a quantidade, ou tipo a quantidade de números que ele já tinha tirado, que no caso era o 3, 27, 7, 48. Que aí tiraria 4, né? Aí você, tipo, isso? Perfeito, Bia. Perfeito. Ih, errei. Porque como a gente comentou, vocês perceberam muito bem, existe uma retirada da bolinha e somente retirada. Não existe uma colocação da bolinha. Eu não tiro e coloco a bolinha. Ok? Eu só tiro. Eu tiro da urna. Então, se são 50 bolas, eu já tirei 4. Quantas sobram? 46, né? Perfeito, senhorita. É isso. Então, na verdade, para que o Pedro ganhe na quinta rodada, ele tem a probabilidade de uma chance em 46 bolinhas que estão lá dentro. Tá bom? Tá tudo bem, gente? Tá tranquilo? Professor, ele tem, no caso, uma de 46 ou uma de 45? Uma de 46. Por quê, Fabinho? Porque uma vez que eu já tirei 4 bolas, eu tenho. ah, uma vez que eu tenho 50 e tirei 4 bolas, eu caio agora para 46 bolas que restam na urna. Então, na próxima vez que o camarada for misturar as bolas com a mão, enfim, ou qualquer outro sistema, ele terá pelo menos ali, ele terá 46 possibilidades disponíveis. Tudo bem? São 46 Ah, possibilidades peguei. disponíveis. Tudo bem? Diga, Carol. Claro. Professor, Diga. mas por que são 46 se 4 bolinhas já foram? Se 4 bolinhas já foram, lembra que a definição de probabilidade, Carol, quer dizer o seguinte: o que eu quero, o que eu quero sobre tudo. O que é esse tudo que eu estou chamando sua atenção e a atenção da galera toda? Tudo significa o que é possível fazer, o que é possível retirar quando eu coloco a mão na urna. 4 bolas já foram retiradas, Carol. 4 bolas já foram retiradas. A de número 3, a de número 48, a de número 27 e a de número 7. Restam 46 bolas a serem retiradas. Então, para sair a bola número 12, existe uma possibilidade, que é o que eu quero que saia 12, num total de 46 disponíveis. Faz sentido? Tudo bem? Tudo bem, Carol? Diga, Bia. Sim, obrigada. Diga, Bia. Ô, professor, Vamos na hora da devagar. gente considerar, Hum, porque na explicaçãozinha lá do texto, ele tá. fala que tem como ganhar em linha reta, em diagonal Uhum. e em linha não. Em linha É, coluna, eu acho. isso, linha e E coluna, perfeito. aí, então, tipo assim, o mais fácil dele ganhar é em linha reta. Aí a gente vai Sim, tudo bem. considerar isso também? Então, tu já está no próximo passo. Tu já foi pro próximo. Já foi pro próximo passo. Porque o que acontece, senhorita Bia, e para todo mundo? Repara que só existe essa probabilidade dele ganhar na quinta rodada. Mas ele pergunta qual é a probabilidade dele ganhar nas outras, nas duas seguintes. Nas duas seguintes. Então, vamos calcular agora uma outra probabilidade. Vamos lá, vem comigo, hein? Por favor, hein? Então, para ganhar na quinta, deixa isso armazenado. Agora me diz uma coisa. Bem, como é que eu calculo agora, gente? Fala comigo, hein? A probabilidade dele ganhar na sexta rodada. A probabilidade dele ganhar na sexta rodada. Eu vou pensar em 3 momentos.
3 momentos, tudo bem? Repara, ou ele vai ganhar assim, ou ele vai ganhar assim, opa, ou ele vai ganhar na vertical, ou ele vai ganhar na diagonal. Eita, a linha tem que ser reta, né? Tá tudo bem, gente, até então? Tá? Ou ele ganha na Sim. horizontal, ou na vertical, ou na diagonal. Beleza? Tá bom? Beleza. Diz uma coisa para mim, gente. Para que ele ganhe na horizontal na 6ª rodada, o que tem que acontecer? É um de 45, né? Tem que sair 12. Vai ter que sair o 12 na parada. Mas veja bem, Fabinho, eu quero que ele ganhe na 6ª rodada. Então, o que tem que acontecer? Ó, horizontal, vou escrever assim, eu quero que você escreva aí também, horizontal. Ele vai preencher a linha horizontal. Estou dizendo para você que eu quero calcular a probabilidade do Pedro ganhar na linha horizontal. O que precisa acontecer? Primeiro fato, não pode sair a bola 12. Entende? Eu quero que ele ganhe na 6ª rodada. Então, o que tem que acontecer? Não pode sair a bola 12. Ok? Agora eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual é a probabilidade de não sair a bola 12 quando eu tiro do saquinho? Eu estou na 5ª rodada. Eu não quero que ele ganhe. Então, eu estou calculando a probabilidade de não sair a bola 12. Tudo bem? Qual é a probabilidade de não sair a bola 12? Se você reparar lá nas anotações passadas, eu falei para você essa ideia de complementar e o evento complementar e o evento em si. Sair a bola 12 é 1 sobre 46. Não sair a bola 12 é todo o resto. Então, não sair a bola 12 na 5ª rodada é 45 por 46. Tá? Tá tudo bem até então? Beleza? Agora, eu vou seguir o raciocínio. Agora eu quero que saia a bola 12, porque nós já estamos na 6ª rodada. Na 5ª rodada, ele não ganhou. Ele sorteou uma outra bola. Agora, qual é a probabilidade dele ganhar na 6ª rodada? Bem, uma bola foi retirada. Então, a gente vai ter aqui uma chance em 45. Vocês entenderam esse raciocínio? Entendeu, Beatriz? Carol, Fabinho? Professor, por que 45 no horizontal ali? Professor, eu não entendi. Ah, beleza, beleza. Vamos lá. Vou começar com a dúvida da Isadora, tá? Vamos devagar. Por que é 45 aqui, Isadora? Porque não ganhar na horizontal significa que ele tirou uma bola da urna, sobraram 45. Então, para ele ganhar na próxima, será a bola de número 12. Então, será uma chance em 45, que é o total de bolas que restam na 6ª rodada. Tudo bem? Na 6ª rodada. E aí, foi a Bia que falou? Bia, que não compreendeu? Sim? Foi. Beleza, vou voltar aqui. O que eu estou querendo fazer aqui, Bia? Eu estou querendo calcular duas coisas. A probabilidade que o Pedro, quer dizer, uma coisa em essência, né? A probabilidade que o Pedro ganhe na 6ª rodada. Mas para isso acontecer, ele não pode ganhar na 5ª. Para que o Pedro ganhe na 6ª rodada, ele não poderá ganhar na 5ª rodada. E qual é a probabilidade dele não ganhar na 5ª rodada? É justamente tirar 45 bolas. 45 bolas estão diferentes da bola de número 12. Num total de 46, que já estavam na urna. Então, 45 em
46. Esse número, Bia, e para a galera toda, significa não ganhar. Ok? Significa não ganhar. Ele tem 45 chances de não ganhar e uma chance de ganhar na quinta rodada. Ok? Porque se não sai a bola 12, ele não ganha. Mas quantas bolas de número 12, ou melhor, quantas bolas diferentes do número 12 estão contidas no nosso saco, na nossa urna? São 45 bolas. Só tirar a de número 12. Muito bem. Professor, Diga, querido. por exemplo, nesse caso, eu entendi o que o senhor explicou dessa Uhum. forma. Beleza. Mas então, sempre nesse caso, a gente então não deve considerar as que já saíram, então agora o nosso ponto de partida vai ser o 12. Então a gente Isso. conta como se fosse o resto, por mais que já tenham saído as bolinhas, que é o caso daí, a gente parte do ponto de partida que a gente não quer o 12 e a gente conta todo o resto. Beleza, exatamente. A gente não quer o 12 aqui. Exatamente. A gente não quer que ele saia na quinta rodada. Agora eu vou para a próxima pergunta. Eu quero que ele saia na sexta rodada. Então, veja bem. Saiu uma bola qualquer. Vamos supor que saiu a bola, digamos, saiu a bola 29. Ele marcou. Legal. Marcou 29. Agora me diz, qual é a probabilidade dele ganhar depois que saiu essa bola? Bem, a probabilidade dele ganhar é uma chance, porque tem que sair a bola 12, o que eu quero, uma chance, dividido por quanto? Quantas bolas tinham na urna depois que a gente passou a quinta rodada? Depois de passar... 45. Vai ser 45. Exatamente. Perfeito. 45. Ok? O que eu faço com essa probabilidade aqui? Eu quero que aconteça esse primeiro evento e o segundo. Vocês lembram da regrinha do E? O que eu faço quando eu digo que tem um E, um evento que é simultâneo? Eu somo ou multiplico? O E. Multiplica. Beleza. Ok. Multiplico. E aí, para nossa alegria, essa é a primeira parte da questão. Tem mais. Tem mais. Tem mais. Porque, como eu falei para você, o Pedro pode ganhar na vertical. Ok? Então, vamos lá. O que tem que acontecer para ele ganhar na vertical na sexta rodada? Então, vamos lá. Vou botar aqui, ó, vertical. Diga, Carol. Professor, Diga. mas no caso de não sair de primeira, né, na quinta rodada, Tá. o 12, Uhum. e aí ele teria que jogar de novo, e essa probabilidade seria a mesma, então ela seria multiplicada por 2, ou não? Se sai o 12, Carol, ele já ganhou. Se sai o 12, já foi. Já acabou o jogo. Entende? Eu estou tentando calcular aqui a probabilidade de essa rodada se estender. Passar a quinta rodada e ele ganhar na sexta. Aí que vem o enunciado da questão, né? Ele ganhar nas próximas duas rodadas. Ou ele ganha na quinta ou ele ganha na sexta. Tudo bem? Ou ele ganha na quinta ou ele ganha na sexta. Na quinta rodada a gente já calculou. É 1 sobre 46. Essa é a probabilidade dele ganhar na quinta rodada. Para ele ganhar na sexta, ele pode ganhar na horizontal. Não pode sair o 12 na quinta rodada e depois vai sair o 12 na sexta rodada. Ganhou. Agora eu estou pensando na vertical. Como é que ele vai conseguir ganhar na vertical na sexta rodada? Diga, Isadora. Isadora levantou o braço? Talvez? Ou estou vendo demais? Não, professor, mas você explicou, porque eu tava em dúvida, tipo assim, Uhum. esse negócio dele ganhar na horizontal, no vertical e depois na diagonal, Aham. vai ser analisando a sexta rodada, que é Sim. esses eventos que vão se prolongar, né? Perfeito, perfeito. Porque ele não consegue ganhar na quinta rodada na vertical e na diagonal. Porque precisa de duas bolinhas para serem tiradas. Você precisa de duas bolinhas, precisa de pelo menos duas rodadas para poder
que ele ganha, para saber que se ele, para ele ter a chance de ganhar, pelo menos 2 rodadas. Então vamos lá. Na vertical, o que que vai acontecer? Para ele ganhar na 6ª rodada, na 5ª rodada, veja bem, na 5ª rodada, tem que aparecer ou 5 ou 45. Você concorda comigo? Eu quero que ele ganhe na 6ª. Então, na rodada anterior, tem que sair o 5 ou 45. Tudo bem? Tá bom. Então, me diz uma coisa. Qual é a chance de sair 5 e 45 nessa retirada? Vamos estudar isso. O que eu quero que aconteça? Eu quero que saiam 2 números. O 5 e o 45. Então, são 2 chances. São 2 chances. Em quantas? Quantas bolinhas estão na urna ainda? Na 5ª rodada. Na 5ª rodada. 46. Exatamente. Muito bom, Fábio. Tá comigo. Show de bola. Então, essa é a chance de sair 5 ou 45. São 2 chances em 46. Tá bom? Isso é na 5ª rodada. Bem, vamos supor que saiu o 5. Agora ele precisa que saia o 45. Agora me diz, qual é a chance de sair 45 na 6ª rodada? Bem, Aí é um vai ser número... Como? 1 sobre 45. Exatamente. Exatamente. Exatamente isso. Eu tenho uma bola, que é a 45, esse número, num total de 45, porque já foi retirada uma bola na 5ª rodada. Então, aqui a gente tem 1 sobre 45. Olha que coisa bonita. E do mesmo jeito, eu quero que aconteça esses 2 eventos. Então, multiplica. E agora, o que que você acha que vai acontecer quando a gente fizer a diagonal? Diagonal. O que que tem que acontecer na diagonal, minhas queridas e meus queridos? Ô, professor, vai acontecer a mesma coisa da vertical? O mesmo conceito? Vai. Exatamente. Mesmo conceito. Exatamente. Mesma coisa. Mesma coisa. Não vai mudar nada. Repara que tem que sair o 11 ou 19. Então, da mesma forma que a gente pensou, a gente tem 2 chances em 46, porque ou sai o 11 ou sai o 19. Uma vez que saiu o 11 ou o 19, vamos supor que saiu o 11. Ou, supor que saiu o 11. Aqui. O que sobra para a gente? 1 sobre 45. Olha que questãozinha interessante para a gente tirar um monte de ensinamentos a partir dela. 1 sobre 45. E agora o que que eu faço, gente? Com esse monte de fração? Rezo? Multiplico? Somo? Olha como é que estão as respostas. Olha as respostas. Olha que loucura. Vamos lá, vamos pensar juntos aqui comigo. O que que tem que acontecer para o Pedro ganhar? Tem que acontecer alternativamente, a 5ª rodada. Ele pode ganhar na 5ª ou na 6ª. Então pode acontecer uma coisa, ou outra, ou outra, ou outra. Então, pode acontecer na 5ª rodada ele ganhar, ou na 6ª rodada na horizontal, ou na 6ª rodada na vertical, ou na 6ª rodada na diagonal. Quando eu tenho um ou, uma alternância, o que eu faço? Eu somo ou multiplico? Somo. Somo, né? Somo. Vamos fazer essa conta. Precisa multiplicar tudo? Não, não precisa. Não precisa mesmo. Fazer assim, ó.
1 sobre 46 mais 45 sobre 46 vezes 45 mais 2 vezes 46 vezes 45 mais 2 vezes 46 vezes 45. Tá? Quanto dá essa soma, gente? Repare que as respostas já tá quase na resposta, né? O 1 sobre 46 não mexe, porque ele aparece em todas as respostas. Olha a malandragem da prova. O 1 sobre 46 não mexe. Como é que faz essa soma aqui? Minhas queridas e meus queridos. Essa soma aqui. Professor, como eles têm denominadores iguais, a gente só repetiria? Ou tem que fazer uma MMC? Bem, eu vou na tua primeira opção, Isadora. Tá tudo igual, tá tudo lindo. Tá tudo igual, só adiciona o numerador. Só adiciona o numerador. E quanto é que dá isso? Dá 1 sobre 46 mais 49 sobre 46 vezes 45. Diga, Carol. Professor, eu fiquei um pouquinho perdida no 45 e embaixo o 46 e 45. O que está acontecendo aqui, Carol? Boa pergunta. Repara que o 46 e o 45, ele aparece em 3 parcelas. Aqui, aqui e aqui. O denominador é o mesmo. Então, independente, Carol, e para a galera toda, do número que aparece no denominador, ele pode ser o quão grande aparecer. Não tem problema. Mas ele é o mesmo. Então, se ele é igual, a gente lembra que quando a gente soma frações cujo denominador é o mesmo, basta que a gente repita o denominador e some o numerador. É por isso que eu só repeti o 46 vezes 45 e não multipliquei. Isso é uma coisa que acontece muito no Enem, gente. O fato da gente não fazer as contas na hora. Você deixa ela marinando, digamos, deixa ela de molho, e aí depois você vê o que acontece. Tá bom? Difícil essa questão, gente? O que vocês acharam? Mais ou menos? Mais ou menos. Eu acho que ela é interpretação. Como? Eu acho que ela é mais interpretação. Ela envolve interpretação bem interessante, né? Repara que a gente usou tudo que a gente sabe de probabilidade. Usamos aqui todas as nossas cartadas, todas as nossas interpretações, tudo que está na manga, tudo que é possível. Quando você vir um problema de probabilidade na tua prova, você vai julgar. Bem, isso aqui é muito difícil ou é muito fácil. Se você perceber que é muito difícil, fica um pouquinho na questão, pula, depois você volta, tá? Não perde muito tempo numa questão que você julga que é muito difícil, beleza? A gente vai falar sobre isso durante as semanas seguintes, ok? Muito bem. Muito legal. Então vamos lá. Dá tempo para mais uma? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Ou vocês estão bolados? Boladas? Ah, estamos bem. Estamos bem? Estamos bem? Beleza. Vamos fazer uma aqui. Vou pegar essa aqui porque é uma questão um pouco mais tranquila, que é uma questão que envolve aritmética. Tá? Vamos ver o que a gente pode desenrolar a partir dela. Então, páginas depois. Vou jogar aqui. Joguei. Muito bem. Mais uma redação, né, gente? Enem. Mais uma redação para nós outros. Muito bem. Vocês estão vendo bem a questão? Estão vendo bem? Sim? Bem, nossa saideira. Nossa saideira. Vamos ver se vocês interpretam junto comigo e tá tudo bem, tá? Foram convidadas 32 equipes para um torneio de futebol, que foram divididas em 8 grupos com 4 equipes, sendo que, dentro de um grupo, cada equipe disputa uma única partida contra cada uma das demais equipes do próprio grupo, tá? Vocês sabem como funciona a Copa do Mundo, não sabem? O esquema de organização, né? Você tem 32 seleções,
onde são divididas em 8 grupos de 4 seleções cada, e cada seleção joga contra a outra, né? Um jogo só. É isso que ele explica pra gente. É um sistema de torneio classificatório. Depois a gente vai ter oitavas de final, quartas de final, semifinal e final. Precisa entender de futebol para fazer essa questão? Não. Ele explica isso tudo, tá? Eu só estou resumindo para vocês aqui o que está acontecendo. Bem, o que vai acontecer? Vocês entenderam o que eu disse? Entenderam isso que eu falei? Você tem 32 times, e aí depois são divididos em 8 grupos de 4 cada um, e aí esses times jogam entre si no mesmo grupo. Tudo bem? Deu para ficar? Deu para entender? Tranquilo? Beleza? Essa é a ideia? Tá. Pelas regras do torneio, cada equipe, essa parte que é fundamental, ele já parou de explicar o que é uma Copa do Mundo, que é um torneio. Pelas regras do torneio, cada equipe deve ter um período de descanso de no mínimo 3 dias entre 2 jogos disputados. Tá? Ou seja, se um time disputar uma partida no domingo, ele vai descansar 3 dias. Então ele fala, domingo, aí você tem segunda, terça, quarta de descanso, ele joga no próximo dia, que é na quinta. Tudo bem? Essa é a ideia? Beleza. Pergunto para você, qual é o número mínimo de dias para que esse torneio seja realizado? Muito legal essa questão, né? Muito maneirinha. E que a gente pode fazer a partir disso? Vocês entenderam o que está acontecendo? Entenderam a parada? Jura? Então vamos fazer assim. Vou colocar um esqueminha para vocês. Bem, o torneio ele se inicia em algum dia, né? Então existe uma equipe que vai passando, 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 e ela vai jogar quantas rodadas? Essa é a primeira ideia. Quantas rodadas um time vai jogar para chegar até a final? Entende o que eu quero dizer? Então, olha só. Você tem 32 times. 8 grupos. Então, vou botar o grupo aqui. Ó. Grupo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês entenderam a minha pergunta? Quantos jogos o time que vai para a final vai jogar? Quantos jogos ele vai jogar? Vamos botar assim, ó. Ô, professor, mas tem que dividir o. Tem que dar. Só tem 32 pessoas para esses oito grupos. Isso. Cada grupo vai ter 4, Fabinho, 4 times. Tá? E cada time só joga uma vez, com cada um. Diga, Bia. Professor, mas aí se cada time só jogar uma vez, vai ter Isso. tipo 8 partidas, né? Porque eles vão jogar entre si. Eles não vão jogar entre si, né? Então, por exemplo, deixa eu fazer um exemplo aqui, ó. Time A, B, C, D. Vamos supor que o time A ficou em primeiro lugar. Quantos jogos ele fez? 7. Essa é a resposta final, né, Fabinho? Quanto vai ter o total? Sim, é verdade. São 7 jogos que ele vai ter até o final. Isso é verdade. Mas eu estou pensando numa resposta anterior. Nessa primeira fase, digamos, de grupos, quantos jogos o time A fez? Bem, o time A jogou com o time B, com o time C e com o time D. Então ele jogou 3 partidas. Depois ele foi o que a gente chama de oitavas de final. Oitavas. Mais uma partida. Depois ele foi para quartas de final. Mais uma partida. Depois ele foi para semifinal. Mais uma partida. E depois ele foi para a final. Tá? Então ele joga 3 partidas aqui e mais 4 aqui. Então, para um time chegar na final, ele precisa de 7 jogos. Então, bota aí. Total de 7 partidas. Bem, 7 partidas em dias diferentes, né? Então,
Quantos dias precisam ter o torneio aqui? Bem, minimamente precisam ter 7 dias, né? 7 dias. Mas o que acontece? Depois de um jogo, tem que ter 3 dias de descanso. Depois de um jogo, tenho que ter 3 dias de descanso. Então, qual vai ser o esquema que eu vou montar? O esquema que eu vou montar vai ser o seguinte. Pensa assim comigo, ó. Primeiro jogo, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. O intervalo de cada jogo são quantos dias? Quantos dias de intervalo de cada jogo? Entre cada jogo? 3 dias. Professor, Então, dá 21 tudo esse? dá quanto? E não, Quanto, Fabinho? espera. 3, 5. Como é que faz essa conta aqui agora? Professor, mas aí 21. Ah, por que E aí, 21? mas Não ele. entendi por que 21. Fala pra mim, por que é 21? Eu não entendi essa sua conta. Eu achei 18 contando os dias. 18 é um bom número. 18 é um bom número. 18 é um bom número. Porque o que que ela fez aqui? Ela pegou 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3, mais 3. Então, a parte do descanso dá um total de 18 dias. Tudo bem, Bia? Agora, me fala, Bia, os dias de jogos são quantos? O que você contou é o dia de descanso. São 18 dias. Agora, os dias de jogos. Bem, cada um que eu estou circulando, cada Não são rodada, 7 dias? é um dia. Como, Fábio? São 7 dias, né? Exatamente. 18 mais 7. Quanto é que dá isso? 25. Gabarito B de bora gabaritar o nosso Enem. Nossa, só isso. Coisa linda, né? Gente, que Ó, fácil é essa? chuchu. Chuchu demais. Fiquei até emocionado aqui. Diga, Carol. Professor, eu me perdi porque eu Diga. tinha entendido Aham. até a parte do 3. Aí o senhor tinha botado segunda, terceira, quarta e a final. E aí eu não entendi essa parte. Peraí, qual parte? Da parte da primeira fase aqui de cima? Isso. Que o senhor tinha falado que eles, cada um vai jogar entre eles Isso. e que aí depois vai ter a primeira, a segunda, a terceira e a final. Isso, exatamente, Carol. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que para que um time chegue à final, ele precisará de 7 partidas. Por quê? Ele vai jogar 3 partidas na fase de grupos, depois ele vai jogar o que a gente chama de oitavas de final. Não sei se é isso que eu estou respondendo, tá? Você me corrige aí, tá, Carol? Oitavas, quartas de final, quartas, semifinal e a final, tá? Então, se você somar todas essas quantidades, são 3 partidas na primeira fase, mais essas 4. Então, ao todo, um time, para chegar até a final, tem que jogar 7 jogos. E para ele jogar 7 jogos, ele joga um, descansa 3. Joga o outro, descansa 3. Joga o outro, descansa 3. Joga outro, descansa 3. E a conta que a gente fez foi justamente essa. Cada número em azul que eu estou dizendo para você é uma rodada. Então, aqui é a primeira rodada, depois a segunda rodada, terceira rodada. Significa um jogo. Então, aqui a gente tem em azul 7 jogos, que é justamente 7 dias de jogos, mais a quantidade que o time ficou descansando. Então, no mínimo, esse campeonato precisa ter 25 dias, no mínimo, para que se obedeça a condição posta no enunciado. No mínimo. No mínimo. Tudo bem? Sim, entendi, Tranquilo? professor. Obrigada. Era essa parte mesmo. Beleza. Gostaram, gente? Vocês estão emocionados assim como eu? Eu estou emocionado com essas questões. É sensacional. É uma segunda-feira imperdível. A gente devia colocar isso
na rede, no YouTube, para o mundo, no Instagram e tudo mais. Entendeu? Fazer cortes para o YouTube e tudo mais. Vocês estão bem? Tá tranquilo? Tá de boa? Alguém quer falar alguma coisa? Quer reclamar alguma coisa? O momento é esse. O momento é esse. Pode reclamar também, tá? Fui muito rápido? Não sei. Não? Jura? Tá bom. Tá, beleza. Deixa eu tirar aqui de vocês. Muito bem. Professor, Diga. semana começando pro pé direito, né? Não é? Eu acho. Aqui é só. Aqui não. Aqui, se a gente começar a conversar sobre isso, a gente vai aqui até se emocionar demais. Pé direito, matemática linda, matemática bonita, questões do Enem, para a gente poder revisar, para poder colocar tudo isso que a gente aprendeu agora, o review, né? Fez essa revisão, e colocar isso em prática nas questões que são mais fáceis. Então, se você resolve uma questão que é média, você será capaz de resolver uma questão mais fácil. Então, a gente vai falar, eu vou forçar vocês a resolverem questões desse tipo. Então, a gente vai pensar um pouquinho mais, vai debruçar um pouquinho mais nas convenções e vai debruçar um pouquinho mais nas resoluções. Então, obviamente que eu vou pegar aqui algo que seja mais rápido, mas a minha preocupação maior é sempre buscar a teoria a partir da questão, a partir de agora. Tá bom? Tranquilo? Vocês estão bem? Estão com frio? Eu estou com calor, por exemplo. Eu estou de casaco aqui, mas estou com baita calor. Então, só para a gente finalizar, presença: Pedro, Ingrid, Beatriz, Maria Eduarda Moura, Isabela, Jorge, Pamela, Maria Barcelos, Eloá, Fabinho, Paloma, Caroline, Giovana, Gerlene, Rafaela, Isadora e Penélope. Minhas queridas e meus queridos, uma boa noite para todo mundo, bom descanso, boa semana, bons estudos. Mais uma vez, estamos em outubro, tá? Temos Halloween esse mês. Depois do Halloween, teremos o nosso maravilhoso Enem. Então, comemore o Halloween juntamente com os estudos para o Enem, porque está chegando e a gente precisa estar bem e animadas e animados. Tá bom, gente? Um grande beijo para vocês. Fiquem bem, bom descanso, uma boa noite. Tchau, Tchau, professor. professor. Boa Obrigada noite. pela Um aula. abraço. Tchau, professor. Boa noite. Tchau. Boa noite, professor. Boa noite. Tchau. Abraço.